Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Chai e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Qual é a ideia por aqui? Este é um programa do Midcast, onde materializamos em formato de podcast as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você não acompanha o Twitter, threads são uma sequência de tweets abordando um tema específico que obviamente não caberia em apenas 280 caracteres. O formato aqui será sempre com uma pessoa narrando, nesse caso, algum integrante do Midcast ou o próprio criador do fio. Lembrando que o conteúdo a ser reproduzido aqui será sempre com autorização prévia do autor. Hoje, iremos conferir a minha thread publicada no dia 21 de fevereiro de 2019 e que viralizou recentemente no Twitter, onde contei um pouco sobre a minha experiência como professor quando entrei na sala de aula do 8º ano e só tinha um aluno. Vem comigo e segue o fio. Era a minha primeira aula com ele, e eu pensei, vou fazer uma recapitulação do que ele teoricamente aprendeu no 7º ano, e ia começar a falar sobre cruzadas. Escrevi cruzadas no quadro, e ele começou a copiar. Virei para ele e perguntei, você se lembra de ter estudado sobre as cruzadas? Ele me respondeu que não. Daí eu perguntei o que ele havia aprendido de história, e o que ele sabia de história. Ele me respondeu que nada. Eu me sentei ao lado dele e perguntei se ele sabia por que a história é importante. Ele me disse que não sabia. Ok. Perguntei o nome da mãe dele e ele me falou. O do pai? Falou também. Se tinha irmãos? Sim, tinha 8. Mas 2 não eram do pai, só da mãe. Falou o nome de todos. Perguntei se ele lembrava o que ele fazia antes de ter que ir para a escola. Ele me respondeu, colher milho na roça para ajudar a avó. Falei, tá vendo? Você sabe o nome da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, o que você fazia antes de vir para a escola, e isso é tudo parte da sua história. Tudo o que passou e aconteceu na sua vida é a sua história. E aí ele começou a se interessar de fato. Continuamos conversando e perguntei se ele sabia diferenciar passado, presente e futuro. Ele não sabia. Perguntei se ele sabia ler, porque me lembrei que algum colega meu havia dito que um aluno do 8º ano não sabia ler. E era ele. Expliquei então que o passado era o que tinha acontecido, como ele colher milho para ajudar a avó. Expliquei também que o presente era o agora, o que estava acontecendo, e o futuro era o que viria a acontecer. Perguntei para ele se ele podia me dar alguns exemplos. Ele me respondeu, o presente é essa aula e o futuro eu não sei. Eu perguntei, o que você quer fazer depois da escola? Me formar, entrar na faculdade e conhecer o mundo. Ótimo! Tínhamos ali um exemplo de passado, de presente e de futuro. É importante falar que já haviam me dado um background desse aluno. A mãe e o pai sumiram. Ele não sabe o dia que nasceu, mas sabe que tem 13 anos. E apesar de morar a 9 km da escola, ele vai andando todo dia. Porque se ficar em casa, ele tem que trabalhar na roça para se manter. É na escola que ele come, brinca, se diverte e interage com pessoas da mesma idade. Mas ele estava ali me revelando que apesar de não saber ler, também tem a ambição de entrar numa faculdade, coisa que muitos alunos dessa escola não querem. Ok, voltando para a aula. Pedi para que ele desenhasse ele no passado, no presente e no futuro. No caderno, ele desenhou um campo de futebol com 2015 escrito em cima, uma sala de aula com 2019, outra sala de aula com 4 pontos de interrogação, e pedi para que ele circulasse quem era ele em cada um dos desenhos. No campo, ele era o atacante. No presente, estava sentado na carteira. O senhor tá aqui, ó, e apontou para a figura que estava de pé na frente da sala. E no último, ele se circulou como sendo professor. Confesso que me pegou de surpresa. Porque quando eu vi o desenho, achei que o futuro era ele numa sala de aula da faculdade. Mas ele era o professor, e eu achei aquilo fantástico. Perguntei qual matéria que ele queria dar aula, jurando que ia falar história para puxar o meu saco, ou educação física. Matemática. Cara, eu fiquei muito feliz. A realidade do lugar que eu tô dando aula é muito diferente de tudo que eu já vi e vivenciei. Ano passado, em todo o ensino médio, só umas 10 pessoas queriam cursar um curso superior. A maioria achava que não seria capaz, outros nem tinham interesse e queriam mesmo era viver na roça. Inicialmente eu ia contar a história em um só tweet, mas aí eu me emocionei e contei a história toda. Faltou falar que os estudantes moram muito longe da escola, alguns 10, 15, até 20 km de distância, e dependem do ônibus para chegar. E a Secretaria Estadual de Educação resolveu que as aulas deveriam começar no dia 8 de fevereiro, mesmo sabendo que os ônibus só vão circular em 11 de março. Por causa dessa história, recebi muitas mensagens que estão me emocionando muito. Não consegui responder todo mundo e acho que nem vou conseguir. Mas quero deixar aqui meu muito obrigado a todos e todas que responderam ou citaram o tweet. Vocês me ajudam a perceber que a vida é mais. Lembrando que o link para a minha thread estará no post desse episódio. Se você quiser me seguir no Twitter,
O meu perfil é @99chais. E se você curtiu mais um Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para este nosso formato, é só mandar pelo Twitter ou Instagram no perfil do Midcast, o @podcastmid. Valeu e até a próxima!